Olá, meu nome é Alexander Barbosa da Silva e eu acho interessante começar minha apresentação a partir da descrição. Então, eu estou usando a camisa listrada, preta com branca, uma corrente prata, fone de ouvidos preto, tenho barba, um rosto quadrado, lábios grossos, nariz um pouco achatado, olhos um pouco puxados, uns arquétipos indígenas e tenho um brinco na orelha. Seguindo minha apresentação, sou licenciado em dança pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em arte e educação e estou mestrando no programa de pós-graduação em dança da Universidade Federal da Bahia. Para além de toda essa titulação acadêmica, eu sou uma bicha preta, pobre, afeminada, candomblessista, pernambucana, de 23 anos de idade, que tem como paixão compreender as diversas formas, diversas historiografias do ensino de dança escolar brasileiro, tentando perceber, principalmente, quais são as diferentes concepções filosóficas que regem os processos de ensino e aprendizagem dessa linguagem artística. De antemão, convém pontuar que esse trabalho foi produzido de forma coletiva, por mim e pela professora doutora Rita Aquino. Logo, nosso trabalho tem como título Entre Linhas, Cores e Movimento, Maria Fuchs e suas propostas de ensino da dança. Nesta direção, é importante que vocês compreendam que esse resumo expandido faz parte da dissertação que eu venho desenvolvendo sobre a orientação da professora doutora Rita Aquino, que tem como título Histórias e Memórias do Ensino de Dança Escolar Brasileiro, Maria Fuchs e a Escolinha de Arte do Brasil, que tem como objetivo compreender qual a importância de Maria Fuchs para a implementação do ensino de dança escolar em solo brasileiro, especificadamente por meio da Escolinha de Arte do Brasil. Ao nos debruçarmos sobre os diferentes acervos historiográficos e principalmente nas obras de Maria Fuchs, conseguimos perceber que as propostas mediadas por essa artista docente argentina, ela viabilizava uma interdisciplinaridade entre os elementos das artes visuais e a dança. A partir disso, foram surgindo alguns questionamentos em tentar entender quais eram esses elementos e, principalmente, entender qual era o ponto de conexão entre esses elementos das artes visuais e a dança. Logo, nosso trabalho, essa apresentação, foi organizada em 5 pontos. No primeiro ponto, eu irei apresentar para vocês o objetivo geral. Em segundo, a fundamentação teórica, o delineamento metodológico, a análise de dados e, por fim, as considerações finais. O que conseguimos concluir ou o que conseguimos refletir com a efetivação desse estudo. Logo, esse trabalho tem como objetivo compreender como são abordados os elementos das artes visuais nas propostas de ensino e aprendizagem em dança desenvolvidas por Maria Fuchs e que se encontram descritos em seus livros, traduzidos em 1983, 1988, 1996, 2005 e 2001. Na metodologia, eu irei explicar mais sobre essas obras. A nossa fundamentação teórica foi intitulada como Concepções e Reflexões acerca das propostas em dança desenvolvidas por Maria Fuchs. Então, o primeiro ponto é importante vocês entenderem que as propostas mediadas por Fuchs se encontravam alicerçadas nas concepções filosóficas empiristas, que, de acordo com a professora Ana Paula Bramian e a professora Adriana Guedes, essa concepção filosófica teve sua gênese na dança moderna europeia, com as premissas de Isadora Duncan e de Rudolf Laban, juntamente com as mudanças educacionais, tendo como principal fonte os pensamentos do filósofo John Dewey. Então, a gente precisa entender que as concepções e as propostas de Fuchs é um conhecimento situado em uma concepção filosófica modernista. O segundo ponto que é interessante entendermos sobre as propostas desenvolvidas por Maria Fuchs
é que, inicialmente, elas se encontravam direcionadas para a educação formal. Ela chega a organizar essas propostas a partir de faixas etárias e níveis da educação. Posteriormente, ela teve contato com uma estudante chamada Letícia, de 4 anos de idade, e que possuía deficiência auditiva. Maria Fuchs começa a expandir suas propostas de ensino de dança, que estava direcionado para a educação formal, para pessoas com deficiência, que fica conhecido mundialmente como a dança-terapia. Ou seja, antes dela desenvolver a dança-terapia, ela já tinha propostas de dança, pensando qual era a importância dessa linguagem artística na formação dos seres humanos, especificadamente na educação formal. Essa imagem é a imagem de Fuchs na Escolinha de Arte do Brasil, desenvolvendo práticas corpóreas. No entanto, não conseguimos localizar o ano dessa imagem, mas ela faz parte do acervo da Escolinha de Arte do Brasil do Rio de Janeiro. Para a efetivação desse estudo, foi necessário que adotássemos a técnica análise documental. Usamos como base os estudos de Sá Silva, publicado em 2009. Para análise e tratamento dos materiais coletados, optamos pela análise temática da francesa Laure Spardin, publicada em 1979, que se constitui a partir de 4 etapas: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento e a interpretação dos resultados. Os documentos analisados foram os livros traduzidos, os livros de Fuchs traduzidos para a língua portuguesa brasileira. Então, Maria Fuchs desenvolveu, entre os anos de 1976 a 2013, 9 livros. Apenas 5 foram traduzidos para a língua portuguesa brasileira. E foram esses que nós usamos para analisar e para materializar esse estudo. Então, os livros que optamos em usar foram Dança Experiência de Vida, que foi traduzido em 1983, Dança Terapia, traduzida em 1988, Formação em Dança Terapia, traduzido em 1996, e Depois da Queda, Dança Terapia, traduzido em 2005, e por fim, Ser Dança Terapeuta Hoje, traduzido em 2001. Todos esses livros traduzidos foram traduzidos pela editora Sumos. Ao explorarmos esses documentos, essas obras de Maria Fuchs, conseguimos encontrar algumas propostas e alguns elementos a qual Fuchs aproximava os elementos das artes visuais com a dança. No livro Dança Experiência de Vida, a gente conseguiu encontrar uma proposta na qual ela intitula O Silêncio Pode Ser Dançado. No livro Dança Terapia, encontramos 2 propostas. A primeira é a importância da linha e da cor para a deficiência auditiva. A segunda é a cor na mobilização sensível do corpo. No livro Formação em Dança Terapia, ela descreve 2 propostas, que foram intituladas Raízes e Folha de Jornal. No livro Depois da Queda, Dança Terapia, ela descreve 3 propostas: as cordas, a forma e a cor. A forma e a cor são movimentos. E, por fim, quando penso em surdos, será que a cor pode dançar no corpo? E, por fim, o livro Ser Dança Terapeuta Hoje, ela descreve duas propostas, que são as cordas dentro e fora do nosso corpo e a sombra. Quando eu apresentei essas propostas, eu sempre indicava que ela descreve, que Maria Fuchs descreve, porque ela não chega a sistematizar um estudo, mas os seus livros, ela descreve como ela materializou essas propostas, como elas, qual foi o caminho que ela usou para chegar nas pessoas com deficiência, principalmente como ela materializou suas propostas dentro da educação formal.
No entanto, dessas que a gente conseguiu pontuar, eu vou adentrar apenas quando penso em surdos. Será que a cor pode dançar no corpo? Na descrição, Fuchs evidencia um espetáculo que ela desenvolveu com pessoas deficientes, a qual todas estavam vestidas de branco, e Fuchs começa a projetar imagens nessas roupas. E a partir dessas imagens que estavam sendo projetadas, elas começavam a ganhar forma e a ganhar movimento, porque elas eram projetadas no corpo, as cores eram projetadas no corpo, azul, vermelho, amarelo. A partir disso, ia gerando sensações e essas cores começavam a se mover, porque elas eram projetadas no corpo e esse corpo estava se movendo. Então, quando penso em surdo, será que o corpo pode dançar? É quando ela trabalha a questão visual para as pessoas com deficiência. E ela começa a pensar como ela pode chegar nessas pessoas a partir dos estímulos da visão. E é quando ela produz esse espetáculo. Com a materialização desse estudo, a gente conseguiu perceber que, inicialmente, as propostas mediadas por Fuchs estavam direcionadas à educação formal e, posteriormente, foram ampliadas para as pessoas com deficiência. Outro ponto que a gente conseguiu perceber é que os grupos que Fuchs dava aula eram grupos integrativos, formados por pessoas deficientes e não deficientes. Outro ponto é que as propostas de dança desenvolvidas por Fuchs produziam uma relação entre os elementos das artes visuais, música e principalmente como esses elementos poderiam ser usados como base para os estímulos de movimento. Outro ponto interessante sobre as propostas de ensino de Fuchs é que elas nos leva a pensar sobre uma formação docente de dança que viabiliza o ensino de dança para diferentes tipos de corpos. Ou seja, essas propostas de Fuchs, ela começa a fissurar essa ideologia capacitista. Ela começa a deslocar essa ideologia que muitas vezes cerca os processos de ensino e aprendizagem em dança. Ela nos leva a pensar por outro ponto, tentando entender que esses corpos também podem e devem produzir arte. Dessa maneira, eu queria agradecer pela atenção de todos. Aí está o meu contato. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, desde já eu agradeço a todos.